Olá pessoal, meu nome é Sônia Neme do Ateliê Madame Retalhos e hoje eu estou trazendo para vocês um outro passo do triângulo perfeito, tá? Vai aparecer no link aí para vocês os outros vídeos onde tem o passo do triângulo perfeito. Eu explico como que a gente faz o triângulo perfeito. Depois tem o triângulo perfeito 2, onde eu apresento a estrela da amizade simples, tá? E hoje aqui eu vou mostrar para vocês a estrela da amizade dupla. Por que dupla? Porque vocês conseguem perceber que aqui, essa estampa floral maior, eu tenho uma estrela, tá? E essa orelhinha que aparece aqui, olha, tá vendo essas orelhinhas aqui? Tá? É como se tivesse uma estrela embaixo dessa principal que tá aqui em cima. Então, por isso que a gente chama de estrela da amizade dupla, tá? E em todos os quadros aqui a gente vai usar o triângulo perfeito, tá ok? Vamos aprender? Bom, então vamos iniciar nosso trabalho do triângulo perfeito formando estrelas da amizade dupla, tá? Então, o que nós vamos precisar para fazer? Aqui, continua sendo o Nine Pad, tá? Vocês lembram lá no outro vídeo que eu expliquei para vocês. São 9 quadrados unidos, tá? Então, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4 quadrados lisos, sem trabalho nenhum, tá? Então, no caso aqui, o nosso quadrado verde. Tá? Não tem nenhuma técnica aqui. Então, eu já cortei nesse tecido, ó, os 4 quadrados. Estão aqui já separadinhos aqui, tá? Para o centro do nosso trabalho, nós vamos precisar de mais um quadrado, também sem técnica, tá? Só cortadinho, formando só um quadrado simples aqui, tá? Então, um quadrado que nós vamos aqui pôr o vermelho. Ok? Que no nosso trabalho vai ser esse daqui, olha, vai ser esse tecido, tá? Vamos deixar separado. Aqui, nós temos 1, 2, 3 triângulos. 2 triângulos menores e um triângulo maior. Pensando no triângulo maior, olha, eu vou esconder essa linha que eu fiz. Eu tenho um triângulo perfeito simples, com apenas uma diagonal para esse triângulo aqui, tá? Então, para eu formar esse triângulo, eu só tenho uma diagonal para traçar, ok? Quando eu quiser fazer esses dois triângulos aqui, os dois triângulos menores, eu, além desta diagonal maior, eu tenho a diagonal menor. Olha, se eu continuar aqui, tá vendo? Ó, eu tenho a diagonal aqui duas vezes. Uma, duas. Na hora de fazer cálculo, a gente faz o cálculo diferente, tá bom? Então, vamos lá. Voltamos aqui. E agora a gente vai precisar de uma outra cor, que é um terceiro tecido, tá? Então, olha, primeiro nós vamos fazer aqui esses dois triângulos menores, tá? Então, aqui eu vou colocar o vermelho, que vai ficar aqui, tá vendo? No maior. Aqui tudo, por enquanto, nenhuma novidade aqui, só na hora de fazer os cálculos, tá? Pronto, agora vamos trabalhar com os dois menores, tá? Então, aqui eu vou colocar a cor azul. De um lado. Tá? Aqui. A outra cor azul aqui. Aqui. E aqui. Vou precisar de mais uma cor, vou pegar um marrom, não um lilás, ó, bem forte, que vai vir pra cá. Certo? Aqui. E aqui. Tá? Então, temos mais uma corzinha aqui. O roxo.
e o azul. Ok? Bom, então vamos lá. Eu quero que o meu quadrado termine, olha, em 13 centímetros. Então, eu cortei aqui, olha, 13 por 13. Ele vai terminar na máquina industrial em 12 por 12. Na máquina doméstica, ele termina 11,5 por 11,5, tá? Então, eu quero que ele termine em 11,5 por 11,5. Aqui, eu só vou acrescentar a costura, 1,5. Tá? Então, 11, 12, 13, tá? Então, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 quadrados verdes, 13 por 13, ok? Se eu for costurar na máquina industrial, eu acrescento apenas 1 centímetro, daí eu vou cortar 12,5 aqui, ok? Depois, esse quadrado do centro também tem a mesma medida que esse, só que eu vou precisar uma vez só, tá? Uma vez, a mesma medida, 13 por 13. Então, agora, nós vamos fazer esses triângulos menores, ok? Então, aqui, embora eu tenha pintado de azul, eu estou usando o mesmo tecido aqui do verde, tá? Eu só pintei de outra cor para vocês perceberem bem, tá? Mas eu estou usando o mesmo tecido do fundo. Então, eu vou pegar os dois tecidos que eu escolhi para ser os dois triângulos menores, tá? Então, eu vou precisar, olha, de um, de outro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar e vou fazer o nosso triângulo perfeito, igualzinho o nosso vídeo 1 e 2, tá? Olha, eu vou traçar a diagonal, certo? Vou riscar meio centímetro para cada lado e vou costurar em cima desse meio centímetro, tá? Então, eu venho aqui, olha, meio centímetro, risco. Como a minha máquina é industrial, eu não costumo não riscar, porque o pé da máquina já é meio da distância certinho, tá, gente? Então, ou na doméstica, se vocês tiverem um botãozinho lá para deixar com o meio, tá? Vou costurar aqui e aqui, e depois vou fazer de novo, ó, vou fazer de novo o mesmo risco, tá? Ó, diagonal. Meio para cá. E meio para o outro lado. Olha, aqui, meio para cá. Então, a diferença para o triângulo perfeito do primeiro vídeo é que no primeiro vídeo a gente faz isso uma vez só. Então, nesse agora, nós vamos fazer 2 vezes, tá? Olha, eu tracei a diagonal, meio para cada lado, a outra diagonal e meio para cada lado. E como é que eu calculo a medida do tecido aqui, nesse caso? O que nós vamos fazer? Eu quero que termine com 11,5. Então, 11,5. Vou acrescentar 1,5 da costura para a máquina doméstica, tá? Mais 2 centímetros. Por que 2? Porque eu tenho 2 diagonais para poder fazer os 2 triângulos menores, tá? Então, vai dar 11,5, 12,5, 13, 14, 15 centímetros. Então, esse meu tecido tem 15 centímetros, 15 por 15, tá? É o mesmo cálculo para o outro tecido, ó, 11,5 mais 1,5 mais 2, tá? Se a máquina for industrial como a minha, aqui é mais 1. Então, seria 13 com mais 1, 14, tá? Desculpe, não aqui no 2, aqui o 2 continua, é aqui no 1,5, aqui eu coloco só 1, olha, 1,5, 12,5, 14,5, tá bom? Essa seria a medida desses 2 quadrados, ó, que vão formar essas 2 aqui, ok? Bom, aí nós já temos aqui a costura que foi feita. Eu vou riscar com a régua. Olha, tá? Então, eu tracei e eu costurei, olha, deste lado da diagonal, reforçando para vocês. Vejam que eu parei aqui, olha, na diagonal. Certo?
tá? Venho aqui pro outro lado, a partir da diagonal aqui do centro, olha, tracei. Costurei aqui. Tá vendo que eu pulei esse meio, ó? Esse meio eu não vou costurar, tá? Daqui eu venho, olha, de novo, a partir da diagonal do meio, risquei e risquei a outra aqui do lado, tá? Vocês podem fazer assim ou podem fazer todinho como eu fiz aqui, tá? Vou reforçar essa costura para vocês. Como é que eu fiz então? Eu vim aqui, ó, peguei o meio, essa é a diagonal do meio, a primeira lá. Então, eu vou costurar daqui até lá, olha, vim pra cá, costurei de novo, não esqueça de dar retrocesso aqui, viu, meninas? Tá? Venho aqui, olha, costurei aqui deste lado, tá? Depois, ó, virei, vou costurar este outro lado, aqui, certo? E este outro lado pra cá. Certo? Ó. Tá aqui. Feita essa costura, o que eu vou fazer agora? Agora eu venho aqui e vou cortar esta diagonal grande e esta diagonal grande. Olha, o meu aqui já está costurado, ó, o mesmo desenho. Então, eu vou vir aqui, olha, vou pegar a diagonal e vou cortar. Tá? O ideal seria agora que a gente não mova o tecido, e sim a placa. Então, eu vou virar aqui, ó, pra vocês, tá? E vou cortar na outra diagonal grande, olha. Cortei. Opa. O cortador resolveu. Ó, fiquei com os 4 pedaços. E aí, eu vou desvirar aqui pra vocês verem. Olha, tá aqui. Olha que lindo que fica. Certo? Outro. Então, com um quadrado de cada tecido, nós conseguimos 4 triângulos, olha. Tá? Aqui, só uma parte. Se eu quiser, eu posso inverter e fazer um outro bloco. Olha que bonitinho que fica. Olha. Tá? Isso num outro trabalho, mas é uma ideia para vocês aproveitarem. Fiz isso, muito bem, tá? Agora, eu vou precisar do nosso outro tecido, que é esse estampado aqui, tá? Vamos lá. Então, olha, consegui os nossos triângulos menores. Agora eu pego o triângulo escolhido para ser a estrela que vai ficar em cima, tá? Eu venho aqui e coloco direito com direito, olha, coloco em cima dele, bonitinho, tá? Vou pegar outro pedaço e vou inverter aqui os tecidos, ó. Coloco bem do ladinho, tá? Aqui é um passo mais delicado porque tem um corte aqui no meio, tá? Mas nada que a gente não possa alfinetar bonitinho. Olha, alfinetei. Pra prender, olha, tá vendo? Bem juntinho os dois. E aqui, esse aqui andou um pouquinho. Olha, vejo que eles ficam certinho, até aqui a costura, olha, tá vendo? Fica bem certinho. Alfinetei, tá? E vou costurar por aqui, tá? Onde eu vou traçar aqui. Deixa eu só acertar bem aqui. Peraí, vou pegar um que não tá riscado aqui atrás já, que eu quero fazer o risco com vocês, tá? Rapidinho, ó. Um aqui. Alfineto. Tem que alfinetar bem, viu, gente? Esse pedaço. Aqui eu vou inverter, olha, tá? Como eu falei agora há pouco, olha, eu vejo que as costuras ficam certinhas.
De novo, eu vou virar aqui e vou fazer o quê? Um triângulo perfeito, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou riscar a diagonal de novo, tá? Risco a diagonal e vou costurar meio centímetro e meio centímetro, tá? Se vocês acharem melhor por aqui, porque é mais fácil, olha, aqui já tem a diagonal, certo? Vocês só vão colocar o meio centímetro aqui e riscar. E costurar em cima desse risco, virou, eu já coloquei o alfinete, mas acho que dá pra ver, ó. Risco meio, risco, certo? E vou costurar em cima desse risco, tá? Eu não risquei porque a minha máquina já dá o meio centímetro, então eu vou costurar deste lado e deste lado. Costurando, já trago pra vocês verem. Então, olha, costurei, gente, olha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, vamos riscar com o lápis vermelho para vocês enxergarem bem. Olha, eu uni, alfinetei bem, tá? Agora vamos tirar os alfinetes. Olha, tá vendo? Aqui, olha, é onde eu costurei. Tá? Eu costurei deste lado e costurei deste lado. Meio centímetro só, viu, gente? De cada lado. E aqui, tá? Ó, tô pintando, mas não tá aparecendo. Aqui. Certo? Fiz isso, olha, com aqueles 4 pedacinhos que tínhamos conseguido, certo? Agora eu venho aqui na diagonal e vou cortar. Olha, cortei. Vou cortar o outro também. Se vocês encontrarem dificuldade para unir essas duas partes já cortadas, posiciona bem uma, alfineta direitinho, costura uma primeiro, depois posiciona a outra e costura. Também dá certinho, viu, gente? Eu sei que é meio chatinho costurar já cortado. Aqui, cortei esse. Esqueci. Então, está aqui, olha, a nossa mágica. Certo? Fiquei aqui, olha, com esse triângulo maior, né? Que tinha uma diagonal só, certo? Eu acho que eu não passei a medida dele. Não mesmo. Vou passar agora para vocês, tá? Que é na cor vermelha, tá vendo? É esse daqui, olha. Tá? Então, eu vou passar agora para vocês. Então, no vermelho a gente tem um quadrado de 13 por 13. E para fazer esse triângulo maior, também no mesmo tecido, tá? Nós vamos precisar de 11,5 mais 1,5, tá? Então, 11, 12, 13. Certo? Mais 1 centímetro de quem? Da diagonal maior. Olha. Então, vai dar 14 por 14. Certo? Para poder sair esses daqui. Ok? Não coloquei a medida final desse, vamos colocar 11, 12, 13, 15. Igual de cima aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos montar no nosso bloco, tá? Então, olha, aquelas 4 cores lisas estão aqui, são as 4 pontas do nosso bloco, tá? No centro, a nossa estrela principal, que é a que está em cima, tá? Que é esse tecido no estampado. Aqui a técnica que acabamos de fazer, tá? Então, eu vou colocar, olha, o florido pro lado de dentro e aqui os 2 triângulos menores pro lado de fora, tá? Para vocês não inverterem, olha, aqui tá esse verde, não tá? Tá aqui, a gente gira, coloca ele pra cá. Aqui ele tá nesta posição, a gente vai girar e pôr pra cá, tá? E aqui, que tá nessa posição, a gente vai girar e colocar ele pra cá. Ok? Formado a nossa estrela da amizade dupla, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos separar aqui e vamos unir esses 3, depois esses 3 e depois esses 3, tá? Vou lá para a máquina e já mostro para vocês. Então, olha, costurei, tá vendo? 1, 2,
3. Agora o mesmo processo de sempre. Vou tomar para cá. Nós vamos unir costura com costura, direitinho aqui, olha, tá? E vamos passar uma costura aqui, tá? Aí depois, ó, direito com direito, mesma coisa. Olha, nós vamos unir costura com costura e passar uma costura aqui. Vou costurar e já mostro para vocês. Pode ir. Pronto, olha, trouxe aqui para vocês. Agora a imaginação vai ficar com vocês, porque é o mesmo que os blocos anteriores. Olha que bela colcha que dá um quadro desse daqui. Não é difícil de fazer, não, muito gostoso. E o que vocês fizerem, não esqueçam de postar na nossa página lá no Facebook. Vou ficar muito contente de ver o trabalho de vocês.